Olá pessoal, estava escutando aqui na rádio as questões legais referentes ao indulto de Natal. Segundo acho que um juiz, ele estava explicando que realmente Temer, no caso o presidente, não pode conceder esse indulto a todas as pessoas. Tem certos crimes que ele pode, tem certos crimes que ele não pode. Crimes de certa gravidade não pode ser indultado. Tem condicionantes, tem que passar por um advogado, tem que passar por um juiz. E de fato mostra que a situação não é generalizada como às vezes parece ser. Só que a questão legal, ela ainda não respondeu uma pergunta. Ele inclusive falou que isso vem lá de Getúlio Vargas, que antigamente era considerado um inimigo do comunismo, hoje ele se tornou um herói do comunismo, ele namorou com o fascismo e assim por diante. Então, voltando à questão tem a ver com a CLT, né? Criou a CLT baseado na Carta do Lavoro lá de Mussolini, depois ficou contra os italianos. Bom, independente dessa questão histórica, a questão mais interessante é que eu acho que a pergunta fundamental que é feita não é exatamente se isso é legal ou não, quais são os parâmetros legais ou não. Eu acho que o que está faltando, especificamente sobre essa questão do indulto de Natal, qualquer tipo de saída que os presidiários que estão nas cadeias do Brasil, eles podem sair, Dia das Mães, Dia dos Pais, assim por diante. A pergunta principal é: por quê? Por que conceder esse indulto? Qual o objetivo? Ele falou de um exemplo lá de uma pessoa que pegou 8 anos e já cumpriu um quarto da pena e pode receber o indulto. Por que eu vou dar o indulto se a pessoa pegou 8 anos? Veja, a pergunta que eu acho que deveria permear a discussão é: se ele pegou 8 anos, por que ele vai sair antes? Por que então ele diz: olha, então você pega 2 anos? Então você foi condenado a 3 anos. Por que 8 anos não é 8? Por que 10 anos não é 10? Por que 15 anos não é 15? Veja, eu acho que essa pergunta vai muito no cerne da questão da revolta dos brasileiros em relação à justiça. Porque quando algo é fornecido, quando alguma sentença é dada e um certo tipo de penalidade é realizada em relação a uma pessoa, por que ela não é cumprida a cabo? Porque toda vez existem detalhes que fazem: mas se isso acontecer, ele muda aquilo, se isso tirar, ele tira aquilo. Veja, ou ele é dado ou ele não é dado. Incomoda bastante, como brasileiro, você saber que a sentença é uma e a prática pode ser completamente diferente. Veja, já não basta a própria sentença, que nas muitas situações que acontecem no Brasil deixam bastante a desejar em relação àquela questão de réu primário. Réu primário, se uma pessoa matou a outra, não adianta se ele é réu primário, se ele é réu terciário, isso deveria ser algo extremamente duro, extremamente forte, a punição, e a pessoa, para desencorajar, não ela, porque esse é um erro que as pessoas não entendem. As leis, e eu vou retornar isso em outro vídeo, as leis não são feitas principalmente para a pessoa que cometeu, não. As leis são feitas para a sociedade. O mais importante objetivo de uma punição dura para uma pessoa que cometeu homicídio, por exemplo, não é para que a pessoa que foi morta vai voltar a viver, não. Nem para aquela pessoa que matou ela ser justiçada, não. O mais importante da punição a uma questão de assassinato é para mostrar que as outras pessoas sejam desencorajadas a cometer o mesmo ato. Isso é o mais importante, porque aquela vida já se foi. E aquela pessoa, independente, já foi pega, digamos assim, ela já foi capturada. Do ponto de vista de sociedade, aquilo ali, o dano já foi feito para aquela pessoa, digamos assim, e para aquela pessoa que foi assassinada, para a pessoa vítima. Então, assim, o dano, de certa forma, já foi feito. Mas e o resto da sociedade? E o resto das pessoas que ainda estão vivas? Elas é que deve ser a maior preocupação. Então, uma lei, ela tem muito mais o objetivo. O primeiro objetivo da lei é mostrar à sociedade qual é a repercussão do seu ato e depois fazer a justiça em relação àquela pessoa. Primeiro um, depois o outro, porque você sabe que é o seguinte: uma pessoa morta e uma pessoa condenada é 1 e 1. A sociedade tem quantos? A sociedade brasileira tem quantos? 200 milhões?
A preocupação, então, passa a ser com 200 milhões, não com aquele 1 e 1. Aquilo ali passa a ser irrelevante. Aquilo ali é um pingo no oceano. A lei tem que mostrar para aqueles outros 200 milhões que não cometam assassinato, porque senão eles vão sofrer uma punição severa. Então, o bojo da questão é que vem... Veja, tem o indulto de Natal. Pode ser dado o indulto de Natal. Não é para crimes graves, mas por quê? Em diversas outras situações, a pergunta que permeia as questões jurídicas do Brasil é: eu sei que pode, eu sei que é legal, mas qual o objetivo? Se a pessoa pegou uma punição de 8 anos, por que sair com um quarto da pena? Por que sair por bom comportamento? O que é que isso tem a ver? Por que então foi uma punição de 8 anos? Por que foi de 10? Então por que não dá logo a punição do jeito que vai? Por que não dá de 2? Por que não dá de 3? Porque aí você sabe que a pessoa entra e sai naquele período, mas não. Esse processo de indultos, de complexidade jurídica, me desculpa, na verdade, dá a impressão que dá, isso é para empregar advogado e dá trabalho para juiz. Eu não sei qual é o objetivo disso, eu não sei qual é do outro lado, qual era, o que se espera ganhar, o que uma sociedade se espera ganhar, soltando uma pessoa que foi condenada a 8 anos porque ela cumpriu 2. O que a sociedade ganhou com isso? Porque o objetivo, como eu disse, não é ela, particularmente, mas é a sociedade. O que a sociedade ganha com isso? Eu não sei dizer. Eu realmente não sei dizer. Independente da gravidade do crime, roubou, tudo bem, roubou, não é tão grave. Depende, né? Porque depende do roubo, pode ser muito prejudicial à pessoa. Mas assim, vamos dizer, roubou, não é tão grave quanto assassinato. Mas o que a sociedade ganha com a liberação dessa pessoa? Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente tem que parar para pensar, porque as leis brasileiras, elas, em geral, elas são tão lenientes, elas são tão... você olha para as leis brasileiras e você sente uma fraqueza muito grande do ponto de vista de segurança jurídica. Você vê que ele vai ser condenado, você vai condenado a 30 anos. Para o brasileiro isso não significa quase nada. É isso que eu digo. Quando você tem uma lei, um sistema geral de leis que era para garantir a segurança para o brasileiro, e ele vê que aquela lei que foi condenada a 15 anos, o brasileiro olha e diz, tá tudo bem, isso aqui para mim não quer dizer nada. Porque, como a gente vê nesse caso, existem diversos pormenores que podem diminuir a pena. Então, qual deveria ser o objetivo de todas as pessoas, junto com o poder público, é exigir que as penas sejam cumpridas na sua inteireza. As coisas têm que ser claras, não só para as pessoas que estão vendo o resultado, mas para a sociedade. Deu 15 anos, então a sociedade vai saber, ele vai passar 15 anos na cadeia. Para ser claro, para ficar evidente da punição. Tá entendendo? E essa é a primeira discussão, porque depois é a discussão do rigor da lei, que deveria ser muito maior. Mas a primeira discussão é por que você lê uma sentença e você não tem nenhuma segurança que aquela pessoa vai cumprir ela. Então, eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer, especialmente nesse período, sobre o indulto de Natal, sobre essa história de que Bolsonaro não vai dar mais, porque, assim, nessa questão e muitas outras, eu concordo 100% com ele. É uma coisa absurda que isso continue sendo... permaneça no Brasil, e eu acho que essa deveria ser a discussão da sociedade, não qual é a legalidade, qual é a ilegalidade, se é sobre aquele caso, mas sim qual o objetivo dessa saidinha de Natal, ou desse indulto de Natal. Muito obrigado.